Bom dia, queridos alunos. Hoje nós vamos começar com uma nova experiência, passando para vocês a aula em vídeo da matéria Fundamentos Históricos do Direito. Essa situação é nova para todos nós, tanto para vocês como para nós professores. Então a gente tem que ter resiliência de aceitar o novo e não regredir, mas sempre avançar e nos adaptando àquilo que as novas situações vão exigindo. Bom, inicialmente, como nós já fazemos nossas aulas, nós vamos corrigir as questões que estão no livro didático. Para dar um melhor entendimento, as questões elas são pertinentes à seção 1.2, onde a gente abordou sobre as principais influências, né, das civilizações do Oriente Próximo, abordando os hebreus, mesopotâmios e também sobre os egípcios. Lembrando que na última aula também nós apresentamos para vocês o Código de Hammurabi, que é uma importante contribuição daquela civilização da Babilônia e que até hoje tem sido objeto de estudo, porque reporta um sistema jurídico bastante avançado para aquela época e traz vários registros de como que os conflitos eles eram resolvidos dentro daquela sociedade antiga. Então, inicialmente, as questões estão aqui no livro didático. A turma que tem o livro didático disponível está na página 32. A turma do primeiro semestre, que também vai estar assistindo essa aula, eu postei a parte do livro didático para vocês, que está lá no encontro 1, tá ok? Então na página 32, a primeira pergunta, eu vou passar para vocês já alguns contextos, né? Então, em resposta à primeira pergunta, ainda que historiadores e arqueólogos não tenham encontrado fontes do direito material escritas desta civilização, é certo que essa sociedade possuía regramentos específicos em determinadas áreas, principalmente direito penal, direito dos contratos e direito de família. Muito bem. Então aqui nós temos 5 alternativas: dos hebreus, dos sumérios, dos babilônios, dos assírios e dos egípcios. Muito bem. Na verdade, uma das principais características dos hebreus foi deixar um material escrito, assim como também dos demais povos aqui elencados, né, dos sumérios, babilônios e assírios. Inclusive, esses 3 povos, né, eles compunham, os sumérios, babilônios e assírios compunham o que a gente chama, né, a civilização mesopotâmica. Então não poderiam ser a B, a C e a D. Então restou para nós aqui também lembrando dos egípcios, que apesar de ser uma sociedade bem antiga, eles tinham um direito baseado principalmente no direito não escrito, um direito costumeiro, que era passado de pessoa para pessoa. Eles tinham uma relação com a atividade comercial muito intensa, e isso proporcionou que eles tivessem uma significativa evolução para o direito dos contratos, principalmente, e também no direito de família, onde se identificava que não existia nenhuma diferenciação entre o homem e a mulher na relação familiar, e também com relação à herança. As filhas herdavam em condições iguais aos filhos homens. Então, a resposta correta da alternativa E. A segunda questão, ela traz o seguinte texto: os sistemas jurídicos desenvolvidos nesta região são conhecidos como cuneiformes, por causa do processo de escrita utilizado pelos povos que lá habitavam, e tais sistemas geraram codificações escritas, sendo a principal delas o Código Hammurabi. A questão está de graça, né, gente? O Código de Hammurabi nos lembra já a região
da Mesopotâmia. É um dos registros mais importantes que nós temos daquela época, e ele na verdade não está registrado em folha vegetal, nada, mas em pedra, né? Então eram sinais gravados na pedra, por isso que chama cuneiforme. Então aqui o texto faz referência à Mesopotâmia. Inclusive nós vimos, né, que o Código de Hammurabi ele possui ali várias disposições que eram chamadas de sentenças, que traziam muitas vezes até uma situação de fato e depois também uma disposição de como aquela situação deveria ser resolvida, onde a gente percebeu uma rigidez muito grande nas consequências de atitudes, principalmente contra o patrimônio, contra a vida das pessoas, e que resultava principalmente na pena de morte. A civilização da Mesopotâmia utilizava esse sistema jurídico mais rígido e que ficou conhecido através dos tempos como sistema de lei de talião, também conhecida por nós ocidentais como dente por dente, olho por olho. E a terceira questão, que está aqui na página 32. O direito da sociedade estava presente em diversos campos da vida do seu povo, tendo grande relação com preceitos de ordem religiosa. Tais preceitos estão registrados na Bíblia Sagrada, sendo fruto da análise dos estudiosos até os dias atuais. Bem, dentro das afirmações aqui, a gente pode já afirmar que aqui se refere aos hebreus. Nós vimos que a importância da religião, o sistema dos hebreus para aquele tempo era um sistema que se diferenciava das outras aglomerações, outras sociedades que existiam. Eles foram a única sociedade mais antiga que era monoteísta, que estavam no único Deus, e tiveram como uma base religiosa e também, por consequência jurídica, as leis mosaicas e também os mandamentos, que posteriormente foram se tornando ordenações a serem cumpridas pelas pessoas, ditadas pelas autoridades sacerdotais, a quem naquela época cabia a aplicação do direito. Então, de uma forma geral, a gente encerra aqui essa parte do estudo dessas civilizações mais antigas e que tinham como característica principalmente o teocentrismo, ou seja, o fundamentalismo religioso era muito forte e que, de uma certa forma, colocava os governantes, se não numa condição de descendente de deuses, mas quase como que uma personificação humana dessas divindades. Muito bem? Então tá. O Código de Hammurabi está disponível para vocês também. Eu peço que vocês entrem lá no espaço, no portal do aluno, e que já está postado para vocês também o Código de Hammurabi, no qual nós vamos fazer uma atividade posteriormente. Não sabemos agora se de forma virtual ou presencial, mas eu vou propor para vocês depois algumas atividades, ok? Bem, agora a gente vai avançar no nosso conteúdo. Hoje a gente vai começar a avançar um pouco sobre o estudo de uma outra civilização antiga muito importante, que para a humanidade, de modo geral, ela ficou reconhecida como uma sociedade democrática. Vamos falar um pouco da civilização grega, e principalmente do direito grego na antiguidade. Então, no livro didático, essa matéria está contemplada na seção 1.3, que já está disponível para os alunos que têm um livro didático no portal, e para as turmas iniciais eu postei também esse material para vocês como material de aula do livro didático. Então, iniciando, nós temos uma referência muito importante dentro da civilização grega que diz respeito à cultura. Inicialmente, o estudo
o ensino era algo básico na sociedade grega. Então isso permitiu com que a sociedade grega, assim como nós podemos contemplar, ela, com exceção dos escravos, era uma sociedade bastante culta. A maioria das pessoas, com exceção dos escravos, eram considerados como cidadãos e tinham ali assegurados alguns direitos. Então, de uma forma geral, todos sabiam, era dado a todos o direito de conhecer a leitura e o aprendizado. E por que não dizer também o estudo das regras que eram chamadas de regras jurídicas. Isso ficou muito pouco escrito para nós. O que ficou mais registrado para nós foi justamente uma parte de outras ciências, como a filosofia, principalmente, né, a sociologia, tendo como expoentes principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, que acabaram também tendo uma influência muito forte, não só no pensamento filosófico e reportando para nós como que se comportava ou como deveria se comportar aquela sociedade, mas também acabou interferindo na formação do pensamento jurídico e na organização política, vamos dizer assim, por assim dizer, e também na organização administrativa e do funcionamento das instituições jurídicas naquela época. Muito bem. Então a gente vai seguindo aqui, vocês vão verificar pelo estudo do livro-texto que ele vai nos abordando principalmente que à luz daquele tempo era uma sociedade bastante democrática e que por ter uma sociedade bastante evoluída e instruída, o grau de questionamento da sociedade era bem maior. E ali que se estabelece principalmente, né, uma das principais referências do que a gente consegue conceber como uma democracia, onde as pessoas, elas sabendo ler, escrever, interpretar, elas iam em praça pública e poderiam ali fazer os seus questionamentos. Agora, analisando no campo jurídico, nós temos dois marcos importantes que o próprio livro nos reporta. Primeiro, a gente vai lembrar aqui de dois filósofos importantes, Drácon e depois Solon. Colocando de uma forma geral, Drácon, ele acabou por ser o primeiro, vamos dizer assim, entre aspas, jurista grego. Ele trouxe o que estava registrado principalmente no campo da filosofia e também da sociologia para o mundo, vamos dizer assim, o que a gente pode chamar de mundo jurídico. E acabou por estabelecer principalmente regras que toda a sociedade deveria seguir. Porque nós não podemos nos esquecer que naquela época existiam os clãs, que eram formados por famílias. E essas famílias acabavam tendo regras próprias para o seu patrimônio, para as suas relações familiares, inclusive de sucessão. Então ele acabou por impor uma quebra do poder dos clãs e dos patriarcas gregos, impondo a toda a sociedade regras que todos deveriam seguir. Então, a característica das leis de Drácon são de bastante rigidez também, porque punia quem deixasse de seguir essas novas determinações que vinham de uma autoridade investida pelo povo. Então, ficaram conhecidos como leis bastante rígidas à época, né? Tanto é que até hoje, quando a gente quer falar um pouco sobre algo que é unilateral, que é imposto, que não é discutido, a gente se reporta como se isso fosse algo draconiano, ou até mesmo algo vindo de uma forma, vamos dizer assim, sem qualquer discussão,
outorgada, imposta, não discutida. Então, de uma certa forma, essa primeira fase das leis de Drácula, elas quebraram um sistema jurídico que existia basicamente familiar. Para isso, inclusive, eu oriento vocês a fazer a leitura de um livro, tá? O nome é Cidade Antiga, o autor chama Fustot de Coulanges, e eu já baixei esse livro também para vocês lá no portal do aluno, ok? Lá vocês vão ver que existem algumas referências de como que as sociedades antigas, principalmente a sociedade grega e também a sociedade romana, principalmente na antiguidade, como que elas se comportavam. As leis de Drácula vieram justamente quebrar aquele sistema que existia, de uma religião familiar, de um direito familiar baseado no direito dos clãs, que eram grandes famílias. Então, nesse contexto, posteriormente, a gente vai ter uma segunda referência que está ligada justamente a Solon, que foi, ele trouxe vamos dizer assim, uma antítese, né, do que foram as leis draconianas. Acabou, de certa forma, por até mesmo por uma influência da própria sociedade que era mais democrática naquela época, por ajustar as leis draconianas e trazendo uma menor rigidez dentro da sua natureza. Essa reforma de Solon, ela ficou bem mais consolidada dentro da história do direito, porque abriu inclusive a possibilidade de se estabelecer um sistema jurídico mais justo, mais popular e mais participativo, ok? Então a gente agora vai encerrar esse primeiro vídeo para que a gente possa fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta.